Bem-vindo de volta. Nas florestas de Mill City, o xerife Jake, sua ex-esposa Emma e seu amigo Wyatt fogem desesperadamente de algo que parece ser um monstro. Eles encontram um galpão abandonado e se escondem dentro dele, mas a criatura, que se revela ser um velociraptor esqueletado, arromba o local e tenta atacá-los. No dia anterior a esse incidente, o xerife recebe uma denúncia do professor Keller sobre um grupo de rebeldes invadindo sua propriedade. Esse grupo é liderado por Dakota, irmão do xerife, que organizou uma rebelião contra as práticas corruptas do professor. Segundo Dakota, o homem lhe ofereceu dinheiro para comprar as terras dos moradores, com o intuito de expandir seus negócios. No entanto, além de pagar abaixo do valor de mercado, o professor planejava derrubar várias empresas locais, incluindo um museu dedicado à preservação da cultura nativa. Em meio ao caos, o xerife vai falar com Dakota e pede a todos que retornem às suas casas enquanto ele tenta resolver o problema com o professor. Depois disso, dirige-se à casa de sua ex-esposa para ver sua filha, Savannah. Mas tudo o que encontra é uma nota da garota dizendo que foi à biblioteca estudar. No entanto, o xerife descobre que Savannah na verdade foi à festa da universidade com seu namorado Matt e decide fazer uma visita surpresa. Em outro lugar da cidade, o professor Keller apresenta aos convidados um modelo mostrando os futuros edifícios de Mill City. Pouco tempo depois, ele convoca sua especialista em arqueologia, ninguém menos que Emma, com quem Keller tem interesse maior do que apenas negócios. Enquanto os dois conversam, Jake chega à universidade e ordena que Savannah entre no carro. Diz a todos que a festa acabou. Logo após, Jake leva Savannah à festa do professor Keller e liga para Emma para falar sobre a filha ter fugido. Apesar do fim do relacionamento, o casal ainda tem questões não resolvidas e não sabe como lidar com sua filha adolescente. Muito longe dali, Dakota retorna ao seu museu, ainda furioso por ver que a terra de seu povo será usada para fins comerciais. Sua raiva atinge o limite e começa a destruir todas as peças do museu até que vê um livro na vitrine com o desenho de uma folha na capa. Após ler o livro, Dakota decide ir ao andar inferior do museu, cercado por esqueletos de dinossauros. Lá, abre o livro, usando outros artefatos nativos, realiza um tipo de ritual que, por alguma razão, também afeta Savannah, que está dormindo em seu quarto. Devido ao vínculo sanguíneo, a garota tem uma forte conexão com o povo nativo, e ambos entram em um estado de hipnose. Finalmente, assim que o ritual é concluído, Dakota percebe que algo deu errado e tenta escapar do museu em seu trator. Contudo, é assustado ao ouvir um rugido vindo do céu. Ao olhar para cima, vê um monstro voador atravessando as nuvens. Perto dali, Wyatt descansa em sua caravana, cuidando de seu pequeno cachorro Spark, quando ouve a voz de Dakota correndo. Não entende o que está acontecendo até que algo empurra a caravana, fazendo-a tomba. Após se recuperar do impacto, Wyatt corre para longe da caravana e se depara com o esqueleto de um Tyrannosaurus Rex que avança em sua direção, rugindo. Na manhã seguinte, o xerife Jake recebe uma ligação de seu colega, o oficial Daly, dizendo que os dinossauros foram roubados do museu. Quando chega ao local, não há sinal de Wyatt nem de Dakota, e o lugar parece ter sido destruído por um trator, mas não há marcas de pneus ao redor. O xerife então isola a área para investigação, sem perceber que há uma pegada enorme de dinossauro no chão. Enquanto isso, Savannah pede desculpas a Emma por mentir sobre a festa e pede permissão para ir a outro evento universitário com seu namorado. Embora Jake tenha colocado a filha em castigo, Emma permite que ela vá, desde que não minta novamente. A garota agradece e vai embora para encontrar Matt, enquanto sua mãe vai se reunir com os estudantes de arqueologia para explorar a cidade em busca de artefatos históricos. Dois dos estudantes, Brian e Melissa, estão procurando na floresta quando ouvem um barulho vindo de cima. A garota fica assustada e tenta sair, mas, ao chamar Brian para acompanhá-la, seu colega desaparece misteriosamente. Melissa fica assustada e grita por seu colega, sem perceber que atrás dela surge o esqueleto de um pterodáctilo. Ao ver a criatura, a garota corre para se salvar, mas é capturada pelo dinossauro voador, que a derruba no chão com suas garras. Pouco tempo depois, os outros estudantes retornam para falar com Emma, exceto Brian e Melissa. A professora acha que estão demorando demais, e temendo que algo tenha acontecido, liga para Jake pedindo ajuda. Embora esteja ocupado com o caso do roubo no museu, o xerife decide ir até lá investigar a desaparição dos dois estudantes. Em outra parte da floresta, Wyatt aparece escondido em um dos arbustos, mas não sabe onde seu pequeno cachorro acabou parando e teme que o dinossauro tenha devorado. Ele então sai em busca de ajuda até que avista Dakota, montado em um cavalo, chamando. No entanto, Dakota não responde.
O iate corre em sua direção para descobrir o que aconteceu, mas se depara com um velociraptor esqueletado e é forçado a fugir em direção à estrada. No caminho, encontra um rebanho de vacas e tenta se esconder entre elas, mas acaba caindo em uma vala. Para piorar, o velociraptor tenta atacá-lo, mas antes que consiga, o esqueleto de um Tyrannosaurus Rex o afasta e devora uma das vacas do rebanho. Enquanto isso, em meio à floresta, Emma volta a procurar pelos estudantes, mas tudo que encontra é o corpo de Brian pendurado nas árvores. Assim que o xerife chega, ele percebe que ao redor do solo há pegadas estranhas, que parecem ser de aves, mas de tamanho muito maior. Emma não tem ideia do que seja, e tudo só piora quando sua assistente a liga dizendo que encontrou Melissa. Infelizmente, é tarde demais. A garota está deitada morta no chão, com uma ferida no corpo. Percebendo que a situação é mais grave do que imaginava, o xerife ordena que toda a floresta seja isolada. Além disso, Emma confessa que, apesar da punição de Jake, deixou Savannah sair com seu namorado, e agora precisam encontrá-la antes que algo aconteça. Enquanto isso, Savannah está aproveitando o momento com Matt no meio do lago, até que um dos alunos mais velhos chama todos os calouros de volta. Para sua má sorte, o esqueleto de um Tyrannosaurus Rex aparece no local e os calouros fogem em pânico, enquanto o aluno mais velho é devorado pela criatura. O Tyrannosaurus Rex então avista Savannah e Matt nadando no lago e começa a avançar sobre eles. Felizmente, o jovem casal consegue se esconder debaixo d'água e nadar de volta para a margem, escondendo-se entre as rochas. Os dois ouvem os gritos de seus colegas. Mad decide ir até o acampamento para buscar as roupas de Savannah. Ele então sai correndo com sua namorada, mas acaba deixando o celular no chão do acampamento. Poucos segundos depois, o xerife Jake e Emma chegam ao local da festa, onde encontram o corpo do aluno mais velho, já sem vida. Tudo fica ainda mais estranho quando Emma vê outra pegada enorme no chão e percebe que os estudantes foram atacados e mordidos várias vezes. Os dois tentam entender o que está acontecendo ao mesmo tempo em que Savannah e Matt fogem pela estrada. A garota decide ligar para seu pai e contar tudo o que aconteceu, mas ambos deixaram seus celulares no lago. Os dois seguem de volta para a cidade quando encontram Dakota saindo da floresta montado em seu cavalo. Savannah pergunta ao tio o que aconteceu, mas ele tem olhos pálidos, como se ainda estivesse sob hipnose. Savannah diz a Matt que, segundo a cultura nativa, Dakota está se comunicando com o mundo dos espíritos. Mas, ao chamá-lo novamente, ele retorna à realidade, e Savannah pede que ele explique o que está acontecendo na cidade. Ao mesmo tempo, o xerife Jake e Emma partem de carro com a arqueóloga, acreditando que toda a situação foi causada por um animal pré-histórico. Jake acha isso loucura, mas Emma insiste que nenhum animal conhecido faria pegadas desse tamanho. De repente, os dois param o carro ao verem o iate no meio da estrada, e o homem fica feliz em vê-los novamente. Ele conta que caiu em excrementos de vaca, e o cheiro serviu para afastar a criatura que o perseguia. O xerife pergunta o que é aquela criatura, mas os três ouvem outro rugido vindo da floresta, e o iate ordena que todos saiam dali. Jake tenta ligar o carro, mas o motor está com defeito. Pouco depois, o velociraptor esqueletado aparece e salta sobre o veículo. A criatura usa as garras para destruir o teto, mas o xerife puxa sua arma e dispara contra o dinossauro. Finalmente, Jake consegue acelerar o carro e os três escapam, mas Emma fica atonita ao ver um dinossauro vivo diante de seus olhos. No entanto, o velociraptor continua perseguindo-os, então Jake decide acabar com a criatura de outra forma. Ele freia bruscamente e faz uma curva, entrando em confronto direto com o esqueleto, que não se abala e avança sobre o grupo. Jake responde acelerando o carro e colidindo diretamente com o velociraptor esqueletado, que se parte em várias peças. Acreditando estar fora de perigo, o trio sai do carro, mas logo as partes começam a se reconectar e o velociraptor esqueletado volta à vida. O xerife manda Emma e o iate fugirem para a floresta, chegando ao presente momento quando os três se escondem no antigo galpão. Dentro do local, assim que o iate e Emma sobem as escadas, Jake deixa o velociraptor entrar e tenta enfrentá-lo sozinho. A criatura pula em sua direção, mas o xerife desvia do ataque e sobe pela escada, fechando a porta imediatamente após. Seu plano era deixar o dinossauro preso, e agora o trio foge por outra porta, garantindo que a criatura não escape. Enquanto isso, Dakota termina de contar a Savannah e Matt o que aconteceu, revelando que realizou um ritual para pedir ajuda aos ancestrais. Seu plano era usar sua magia para proteger a terra do professor Keller, mas, em vez disso, os espíritos assumiram a forma dos esqueletos do museu. Como resultado, as criaturas voltaram à vida e estão atacando a cidade, e Dakota não sabe como inverter o feitiço.
Arrependido do que fez, pensa que o melhor é fugir enquanto ainda há tempo. Mas Savannah se recusa. Pessoas estão sendo exterminadas pelos dinossauros. Ela então pede ao tio que encontre outra solução, ou o legado inteiro de sua família será manchado por esse erro. A motivação da sobrinha faz com que Dakota se lembre do livro que usou, chamado Asterisco, a Folha Queimada Asterisco, escrito por seus ancestrais, que pode conter a chave para inverter o feitiço. Os três partem em busca do livro no museu justamente no momento em que o xerife e os outros deixam o antigo galpão. Depois disso, Jake liga para oficiais da reserva militar, pedindo armamento pesado para combater uma ameaça em Mill City. Embora não saiba bem do que se trata, o cabo concorda, e os dois marcam um encontro no estádio universitário. Poucos minutos depois, Dakota, Matt e Savannah chegam ao museu e começam a procurar pelo livro Asterisco, a Folha Queimada Asterisco. Naquele momento, Dakota vê algo se movendo dentro de uma barraca e teme que seja mais um dos dinossauros. Os três se aproximam para ver o que é, mas ficam surpresos ao ver Spark, o pequeno cachorro de Wyatt, saindo da barraca após quase ser devorado pelo Tyrannosaurus. Savannah fica aliviada ao vê-lo e continua sua busca pelo livro Asterisco, a Folha Queimada Asterisco. Perto dali, o professor Keller está na universidade ministrando uma palestra para seus investidores quando recebe uma ligação de Emma. Ela diz para ele tirar todos de lá imediatamente, pois um monstro está se aproximando da cidade. No entanto, Keller acha isso loucura e desliga, já que esperava muito tempo por esse financiamento e decide continuar com a apresentação. Finalmente, no museu, Dakota encontra o livro e, ao ler uma das páginas, percebe um trecho sobre espíritos sendo afastados pelo fogo do céu. Savannah interpreta isso como uma forma de invocar uma forte tempestade capaz de destruir os dinossauros com raios. Agora precisam encontrar um feitiço que consiga isso, mas tem de agir rápido, pois o Velociraptor esqueletado acabou de chegar à universidade. Keller e os convidados entram em pânico e fogem justamente quando o Sargento Lance aparece com sua equipe armada com lançadores de foguetes. No entanto, os homens são assustados ao ver o Tyrannosaurus Rex no local. Sem sequer tentar atirar, decidem recuar. Em meio ao caos, Keller liga para Emma novamente, dizendo que 2 esqueletos de dinossauros estão atacando a universidade. Felizmente para ele, ela acaba de chegar de carro e ordena ao professor que entre imediatamente. O Tyrannosaurus avista o grupo tentando escapar e bloqueia o caminho, mas o xerife Jake espera pelo momento certo. Assim que encontra uma brecha, inverte o carro e consegue desviar do monstro. Depois disso, os 4 entram na faculdade, onde Jake conhece o Sargento Lance e pergunta qual é a arma mais poderosa deles. A equipe mostra seus lançadores de foguetes, e o xerife convoca 2 voluntários para enfrentar os dinossauros esqueletados. Fora do prédio, Wyatt vê uma criança perdida que estava com a mãe durante o espetáculo, mas acabou se separando dela. Temendo que o monstro retorne, Wyatt leva a criança para dentro quando ambos são surpreendidos pelo Tyrannosaurus Rex. A criatura se aproxima rapidamente, mas, por sorte, os 2 se escondem dentro de um lixeiro e passam despercebidos. Assim que entram na faculdade, Jake e os soldados se posicionam do lado de fora, esperando que o Tyrannosaurus e o Pterodáctilo apareçam. Poucos segundos depois, as criaturas surgem no local. Sob o comando do xerife, a tripla dispara tiros de lançador de foguetes contra elas. Graças à explosão, os monstros são destruídos. Mas, como aconteceu com o Velociraptor, eles começam a se regenerar. Para piorar, os 2 esqueletos se unem em uma única criatura, um Tyrannosaurus com asas. O xerife ordena que os soldados entrem na universidade, mas é tarde demais. Eles são capturados e devorados pelo dinossauro. Jake logo percebe que armas não serão suficientes para destruir os dinossauros e pede reforços enquanto pensa em outra solução. Pouco tempo depois, recebe uma ligação de Dakota, dizendo que foi responsável por tudo, mas que encontrou uma maneira de resolver a situação. Ele então relata o trecho do livro Asterisco, a Folha Queimada Asterisco, com um feitiço capaz de invocar uma tempestade e eliminar os monstros com o poder dos raios. Como esperado, Jake não acredita em nada disso, mas Dakota insiste que vai resolver tudo e transfere a ligação para Savannah. O xerife sente alívio ao ouvir que sua filha está bem, mas a garota pede ao pai que tenha fé no irmão, pois ele é o único capaz de eliminar os dinossauros. Jake continua achando tudo isso ridículo e parte em busca de sua filha no museu, acompanhado por Wyatt. O que Jake não percebe é que, no antigo galpão, o Velociraptor consegue forçar a porta e escapa. Emma está preocupada com o que possa acontecer a Jake e Savannah e decide ir ao museu, levando consigo o professor Keller, que insiste em acompanhá-la. Antes de chegarem ao museu, a tríade realiza o ritual descrito no livro.
Pouco tempo depois, os três ouvem o som de trovões vindo de fora. Tudo indica que o ritual funcionou, e logo uma forte tempestade começa a se formar na cidade. Ao mesmo tempo, Dakota é dominado pelos espíritos dos ancestrais e continua o ritual no meio da cidade. Em breve, raios começam a cair em todos os lugares, atraindo o dinossauro voador, que ameaça atacar a tríade. Perto dali, o agente Dahlia aparece, e ao ver o monstro, corre para ajudar Savannah e os outros. No entanto, ele é atingido pela cauda da criatura, que o joga contra um cabo de energia elétrica, causando sua morte por choque. Após abater mais uma vítima, o monstro avança sobre o grupo e, com um soco de cabeça, afasta Dakota. A criatura então tenta atacar Savannah, mas Mad se coloca à frente dela e é lançado contra um grande poste de ferro. A garota tenta ajudá-lo, mas Matt pede que ela fuja. Savannah corre em direção ao campo, onde encontra o carro do pai. Felizmente, o dinossauro se afasta, e ela liga para o pai para pedir ajuda da Dakota e Matt, que estão gravemente feridos. Jake e o iate levam os dois para dentro do museu, mas Dakota mal consegue se manter em pé e não será capaz de continuar o ritual. Ele então pede ao irmão que resolva tudo. Mesmo que não acredite em rituais nativos, é preciso ter fé no poder dos ancestrais para enfrentar essa ameaça. Segundos depois, Emma e Keller chegam ao local. Savannah atualiza-os sobre a situação, dizendo que precisam invocar uma tempestade por meio do ritual. O xerife sabe que não conseguirá fazer isso sozinho, mas teve uma ideia: produzir uma descarga elétrica ainda mais potente usando a usina de energia da cidade. Savannah concorda e diz que fará o ritual no lugar de Dakota, pois foi a única a ver como ele era feito. O xerife discorda, pois não quer colocar sua filha em risco, mas a garota pede ao pai que confie nela apenas uma vez. Sem outra opção, Jake concorda. Chama o iate para acompanhá-lo, já que trabalhou na usina e conhece bem o funcionamento do gerador. Emma também vai junto, mas pede ao professor Keller que fique para cuidar dos feridos, mesmo contra sua vontade. Finalmente, o grupo chega à usina de energia. O iate prepara os cabos elétricos para a chegada dos dinossauros. Tudo pronto, Emma pede à filha que tenha cuidado e faz a mesma solicitação ao xerife, que se surpreende com a preocupação da ex-esposa. Em um momento de reconhecimento, os dois se reconciliam com um beijo. Todos vão para seus postos, determinados a encerrar aquela ameaça de uma vez por todas. Passado algum tempo, o dinossauro voador aparece entre as nuvens. Savannah inicia o ritual com a ajuda do pai. Assim como antes, uma forte tempestade se desencadeia. O que resta agora é esperar que a criatura se aproxime da usina para acionar o gerador. No entanto, no meio do ritual, a criatura avança para atacar Savannah. Jake salta em direção à filha e a salva, mas o monstro quebra um dos cabos elétricos. O iate não consegue ligar o gerador. Ele então consegue conectar o cabo danificado com as próprias mãos e avisa Savannah para acionar o gerador assim que ele sinalizar. Jake distrai a criatura para dar tempo ao grupo. Assim que o cabo é conectado, Savannah ativa o gerador, liberando uma potente descarga elétrica. Sob o impacto da energia, o dinossauro não aguenta e é completamente destruído. Incapaz de se regenerar, a batalha finalmente termina. Emma reencontra sua família, feliz por todos estarem vivos. O xerife parabeniza o iate por seu esforço, mas o homem desaba, tendo sobrevivido a um choque elétrico. Infelizmente, a celebração é interrompida quando o Velociraptor reaparece na usina e avança para atacar Emma. Ela o atrai para dentro da instalação. Como o iate está inconsciente, Jake decide conectar os cabos elétricos sozinho, permitindo que Savannah acione o gerador mais uma vez. Assim que a criatura cai na armadilha, a garota dispara o comando. Uma nova descarga elétrica é liberada, eliminando o último dinossauro esqueletado. Com isso, Jake e Emma, jogados ao chão pela explosão de energia, seguram as mãos um do outro, certos de que salvaram a cidade. Alguns dias depois, o professor Keller, com a ajuda de Dakota, decide usar o dinheiro da compra da terra para financiar o museu indígena. Todos se reúnem para a grande inauguração. Savannah é aplaudida por sua coragem, deixando seus pais, agora juntos novamente, extremamente orgulhosos. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.